muitos irmãos estão viajando, né? Eu estava falando no início, estão com as famílias, e que a gente possa não esquecer, né, deles. De repente tá fora, passa um tempo distante. Tem irmãos aqui da nossa igreja que passam o mês todo de janeiro fora, que são de outro estado e aí aproveita para tirar férias, mas que a gente não deixe de se conectar enquanto corpo. A gente lembra e manda uma mensagem para o irmão, pergunta como é que tá. Mesmo convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 1. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 1. O tema da mensagem de hoje é o nascimento que tudo mudou. O texto, a partir do versículo 1, diz assim: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Senhor Deus, que a Tua palavra, Senhor, que penetra o mais íntimo do nosso ser, que é capaz de dividir juntas e medulas e julgar até as intenções do nosso coração, Senhor, que ela possa nos alcançar nessa noite, por meio da ação e da obra do Teu Espírito Santo. Nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz nessa noite e entender o que o Senhor quer falar aos nossos corações, Senhor. Então, assim faça, Deus. Te pedimos isso humildemente e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, existem eventos que marcam a história, né? Marcaram, na verdade. Marcaram a história. Pegando um pouco assim mais perto, né? Não vou para muito longe, não. Mas a queda do Império Romano certamente foi um dos grandes marcos da história, onde um império que parecia que não teria fim, né, depois de tantos anos em hegemonia, em crescimento. Outro marco na história foi a Revolução Francesa, que também marcou algo na história, que era onde a nobreza já não mais teria vez, e isso mudou também a história da humanidade. No século passado, não temos como esquecer das grandes guerras, né? Que além de terem matado milhares de pessoas, milhões de pessoas, melhor dizendo, elas chocaram o mundo de ver até onde o homem poderia chegar, né? Até que ponto isso alcançaria graus que nem se imaginaria. Que o homem olhava para trás e dizia, nossa, não sabia que eu era capaz de chegar nesse nível de destruição, de barbárie. Mas não importa qual seja o acontecimento, que de repente você se lembre nesse momento, algo que tenha ali marcado. Eu lembro que a gente assistiu aqui o jogo do Brasil e Alemanha, o 7-1, aqui na igreja, né? Para muitos isso foi um marco, né? Não sei se para você foi, mas para mim, quem não ficou com vontade de chorar naquele dia, né? Muitos deixaram de torcer pelo Brasil naquela data, né? Mas eu lembro que a gente assistindo aqui, teve irmão que deixou a igreja, disse que não voltava mais aqui não, depois daquele dia. Tô brincando. É brincadeira, mas a gente assistiu aqui, teve gente que disse, eu volto até pro culto, mas para assistir jogo do Brasil eu não assisto aqui mais não. Nunca mais pisou, que às vezes me marcava de ver jogo aqui, botava no telão. Mas, brincadeiras à parte, né, falando desses grandes eventos, nenhum deles, meus irmãos, nenhum, por maior que você possa imaginar,
por mais impactante que ele possa ser, ele pode ser comparado a um evento específico que aconteceu há 2000 anos atrás. Nenhum deles pode se comparar com o nascimento de Jesus. Esse, sem dúvidas, é o evento que mais marcou a história da humanidade, marcou a história, inclusive chegando a dividir a história após o ocorrido, né? Hoje, nós vivemos o antes e o depois de Cristo, que é dividido exatamente por esse marco, o momento em que Deus se fez homem e veio ao mundo. E esse texto que a gente acabou de ler, ele fala exatamente desse momento. O texto começa falando, eu vou reler, só para a gente não se perder, ele fala assim, olha, naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. E este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. César Augusto, imperador de Roma, sobrinho do conhecido Júlio César e herdeiro do seu trono. E ele foi esse homem que produziu um decreto que determinou que houvesse um censo em todo o Império Romano, o que incluía o povo judeu, o povo de Israel, que era dominado pelo Império Romano. E isso tinha explicações porque era também importante, além de ter dimensão da quantidade de pessoas, isso também tinha um valor monetário, porque ele tinha uma dimensão, se estava entrando o dinheiro certo, se não estava, né? Afinal de contas eles recebiam dinheiro dos povos dominados. E o texto continua dizendo que, no versículo 3, que em virtude desse acontecimento, todos iam para a sua cidade natal, porque era assim que acontecia no recenseamento. Quando o imperador decretava, eles tinham que voltar para a sua cidade natal, porque era lá onde eles assinavam as documentações, diziam, olha, sou eu, estou aqui. Era assim que funcionava. Era um dever cívico. E assim José foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. José era um herdeiro, era um descendente direto do rei Davi. E ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento. Ele estava tipo noivo de Maria nessa época. Naquela época tinha um outro nome, mas era basicamente isso. Era desposado que eles chamavam, né? E que lhe estava prometida em casamento e lhe esperava um filho. Nessa altura, quando eles estavam seguindo esse rumo aqui, eles já haviam recebido a notícia por meio de um anjo que Maria estava grávida, a história que todos vocês aqui conhecem, ou pelo menos a maioria, e havia ficado grávida pela obra de quem? Do Espírito Santo, e haviam também sido informados de que esse filho deveria ter um nome, e o nome desse filho seria Jesus. E como José era descendente do rei Davi, ele teve que descer até a cidade natal de sua família, Belém, para poder se alistar. Então os dois foram de Nazaré, onde eles estavam, até Belém, provavelmente uma viagem que deve ter aproximadamente aí 140, 150 quilômetros de distância. Então você imagina que para quem não tinha carro, não tinha avião, era uma viagem cansativa, uma viagem longa, e principalmente para uma grávida, né? Para uma mulher que já estava ali bem próximo de ter o seu filho. E a Bíblia diz, no versículo 6, que enquanto estavam lá onde? Em Belém, ou seja, eles haviam chegado naquela cidade, eles haviam conseguido passar por aquela viagem cansativa. E a Bíblia diz que enquanto estavam lá, e aí aqui eu queria parar aqui no enquanto estavam lá, só para a gente entender um pouco, porque tudo isso que estava acontecendo aqui começa a nos trazer já começa a nos trazer uma lição. A gente consegue perceber nesse texto, logo no início, a soberania de Deus. E eu vou dizer para vocês por quê. Deus usou o imperador César Augusto, o homem mais poderoso daquele momento. Hoje a gente poderia comparar com, talvez, Donald Trump, ou outro grande
homem poderoso a nível mundial. E Deus usou um homem, o homem mais poderoso do universo naquele momento, da terra, melhor dizendo, da terra conhecida, e fez com que um decreto editado por ele servisse para que a profecia existente no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. O que é que diz lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2? Diz em resumo que o Messias viria de Belém. E isso é muito profundo, meus irmãos. A gente parar para refletir que Deus usou o homem mais poderoso do universo para que uma profecia dele, que dizia que o Messias haveria de nascer em Belém, fosse cumprida. Porque, afinal de contas, eles estavam em Nazaré. Se não fosse isso, Jesus nasceria em Nazaré. E Deus usou isso para que a profecia fosse cumprida e, consequentemente, para nos mostrar hoje, uma das lições para a gente poder meditar na grandeza e na soberania do nosso Deus, mostrando que até o homem mais poderoso do universo chegou a assinar um decreto e até mesmo sem saber, ele estava sendo dirigido pelos propósitos soberanos do Senhor, Criador dos céus e da terra. Não há nada, absolutamente nada. Por meio disso, a gente pode ter a certeza de que não há nada, absolutamente nada, que possa se opor a Deus, que possa escapar das mãos de Deus, porque Deus poderia ter usado outro meio para fazer com que José e Maria tivessem que ir para Belém. Eu não sei se você consegue perceber, mas assim como Deus chegou para José e Maria e disse, olha, vai nascer um filho, vai ser uma obra do Espírito Santo, o nome dele vai ser Jesus, ele poderia também ter dito, ó, vai lá para Belém, porque eu quero que nasça em Belém. Concordam comigo que ele podia ter feito isso? Ele podia ter dito naquele momento, mas ele não fez. E ele usou de propósitos soberanos e que muitas vezes aquele homem que assinou aquele decreto nem imaginava o que isso implicaria para que a vontade dele fosse cumprida. Nosso Deus é soberano, meus irmãos. E isso pode ser um refrigério muito grande para a alma de muitos que estão aqui nessa noite. Porque a gente vive... A vida na Terra, ela é marcada por dramas, né? Quem tem mais idade aqui, certamente teria muito mais história para contar, de problemas, de desafios, de situações sem saída, sem esperança. E quando a gente se vê diante de um texto desse, e a gente tem a convicção de que existe um Deus todo-poderoso que conduz a história e que é capaz até de mover o coração de reis e de homens todo-poderosos, isso deveria nos trazer uma paz sobrenatural, por saber que a nossa vida também está nas mãos dele. Ele tem cuidado de nós. Eu lembro que de um ano para cá, tem mais ou menos um ano, novembro, que um familiar meu, Tiago, que é inclusive aqui da igreja, a maioria de vocês conhecem ele. Ele é uma criança, ele tem 10 anos, foi acometida de um câncer. E de um dia para a noite ele teve que submeter a uma cirurgia de vida ou morte. Ninguém sabia se ele sairia por causa de um tumor no cérebro. E exatamente agora, uma semana atrás, exatamente hoje, ele voltou de São Paulo depois de um ano de tratamento e quimioterapia, limpo do câncer. Louvado seja o Senhor. Mas a gente fica olhando, um ano atrás a gente não tinha nem ideia do que ia acontecer. A gente só poderia olhar para Deus e dizer, Senhor, Tu és soberano, Pai. E curiosamente hoje, depois de um ano, que eu tive a notícia de um familiar meu com câncer, quando um chega, eu tive a notícia hoje de uma prima minha, ela não é daqui da igreja, mas que recém-casada, tem minha idade, ela cresceu comigo, casou na mesma época que eu, foi acometida de um câncer no útero, vai ter que tirar o útero. E ela é enfermeira, obstetra, louca por parto, louca por criança. E teve a informação agora que pelo menos filho da barriga ela não vai ter.
né, ela vai poder adotar, mas assim, isso era um dos sonhos dela, era uma das coisas que ela mais almejava na vida. E toda essa história, tudo isso, inclusive ao saber isso hoje e preparar essa mensagem também durante esses dias, me fez refletir na grandeza de Deus, sabe? Pessoas tão próximas da minha família, poderia ser comigo, poderia ser com minha esposa. A gente olha, às vezes a gente não sabe qual vai ser a resposta disso, se Deus vai fazer um milagre, se Ele não vai, porque Ele poderia muito bem ter levado Tiago, é um direito dele. Mas o fato é que Deus é soberano, meus irmãos. Deus é soberano. Um ano atrás, aproximadamente também, Tati estava com aproximadamente 6 meses de gravidez, e minha mãe descobriu que estava grávida. Hoje, para a gente, é uma alegria. Meus pais, né, os dois, iam ser pais novamente depois de 25 anos. E para a gente hoje é uma alegria isso, mas durante alguns meses isso foi um desespero para ela. Uma mulher com idade, né, e sem saber como é que seria. Começar tudo de novo, sem saber como é que seria a gestação. E o que eu quero dizer a gente não tem, na verdade a gente tem pouquíssimas respostas para a nossa vida, para os nossos problemas. Mas essa passagem aqui, ainda que a gente não tenha muito como responder o que vai acontecer lá na frente, ela, em primeiro lugar, nos diz que Deus, Ele sabe. Deus, Ele tem o controle disso. Que nada foge do controle de Deus. Inclusive, o imperador mais poderoso da terra, naquele contexto, não saiu do controle de Deus. E se você realmente é um discípulo, você é um seguidor de Jesus, a Bíblia nos garante, é uma promessa de Deus para as nossas vidas, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E isso refrigera a nossa alma, meus irmãos. Isso muda a nossa perspectiva diante do sofrimento. E que isso possa também refrigerar a sua alma nessa noite, se você de repente estiver passando por situações em que você não consegue saber como isso vai acabar, ou que você está dizendo, Senhor, misericórdia, me ajuda, Pai. Me ajuda, eu não sei como lidar com isso. Que nesse Natal, essa seja a primeira lição que fique marcada no seu coração. Deus está vivo e Deus tem o controle da história em suas mãos, inclusive da minha história e da sua história. Amém? Versículo 6, que a gente começou a ler, e eu comecei dizendo, enquanto estavam lá, depois o texto diz assim, olha, enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito. Aqui, meus irmãos, a gente chegou em um dos momentos, como a gente falou no início, mais marcantes da história. O Deus encarnado estava sendo apresentado ao mundo. Estava aparecendo ao mundo. O momento que foi esperado por muitos séculos pelos judeus, o momento que havia sido profetizado por diversos homens de Deus ao longo da história, o momento que havia sido previsto em Gênesis após a queda, o momento que havia sido confirmado no chamado de Abraão, o momento que foi mais uma vez confirmado por meio do momento em que Deus disse que Davi seria rei eterno, porque esse reinado ele seria eternamente vivido na pessoa e no reinado de Cristo. Então esse era um momento muito, mas muito importante. O momento em que o Verbo se fez carne e viveu entre nós, e por meio desta encarnação foi possível que antes o Deus que era invisível se tornasse visível. O Deus que antes não podia ser conhecido pelos olhos humanos, agora tinha corpo, agora falava, agora estava ali, diante dos olhos das pessoas. Esse foi o momento em que nasceu Jesus Cristo, Deus que se fez homem, e que foi conhecido em nosso meio como um homem cheio de graça e de verdade. Louvado seja o Senhor. E a Bíblia diz que apesar de tudo isso, de toda essa glória, de todo esse poder, de toda essa majestade, no versículo 7, ainda continuando o versículo 7, a Bíblia diz que
os seus pais envolveram em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Meus irmãos, aquela cidade estava tão cheia por conta desse recenseamento, né, muitas pessoas chegando, que não havia lugar. Não havia lugar para Deus na cidade. E tiveram que colocar ele numa manjedoura, um lugar onde os animais faziam suas refeições. E enquanto eu preparava essa mensagem, eu ficava refletindo, poxa, será que Deus arquitetou o plano de forma meio... Sabe que aquela viagem que a gente vai fazer, a gente não pensa muito nos detalhes? Não sei se você já fez uma viagem assim. Eu lembro de uma viagem que eu era adolescente, eu fui viajar com meus pais, e minha irmã era mais nova ainda, e quando a gente chegou no aeroporto, alguém imagina o que aconteceu, dá um chute aí, talvez já tenha acontecido com alguns aqui. Esqueceram a certidão do nascimento. Quando é criança tem que ter, né? Pelo menos tinha, não sei se tem que ter hoje. Em resumo, a gente perdeu o voo, porque não dava mais tempo. E aí eu fiquei pensando, será que Deus planejou, fez tipo a viagem mal planejada que às vezes a gente faz aqui? Porque, peraí, ele preparou tudo. Ele preparou uma mulher, uma mãe. Ele preparou uma família. Ele preparou a história, porque Gálatas diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. E Deus não preparou um lugar para ele mesmo nascer. Será que foi isso? E, obviamente, eu cheguei à conclusão de que não foi isso que aconteceu, convenhamos, né? Isso não foi uma falha de Deus. E, por outro lado, eu fiquei tentando entender por que isso. E depois de refletir na própria palavra, uma das primeiras coisas que veio à minha mente é que Deus estava querendo nos ensinar algo, logo com o seu nascimento. Antes mesmo de falar, Jesus já estava nos ensinando. Ele estava nos ensinando, em primeiro lugar, que as coisas que o homem valoriza não são valorizadas por Deus. Isso é muito profundo. Porque todo mundo que já teve filho aqui, minha filha nasceu em fevereiro, o que é que a gente já pensa? Não, vamos preparar, né, na maternidade, a gente vai receber as pessoas, vamos comprar roupa mais bonita para ela poder ser recebida, né? E não existe nada de errado nisso, ou pecaminoso em si. Mas o fato é que Deus ele começou mostrando que essas grandes coisas que a gente valoriza, inclusive como o dinheiro, o luxo, para Ele isso não vale de nada. De nada. Isso é uma das primeiras aplicações que a gente tira dessa mensagem, e que a mensagem do Natal mostra, é que isso não satisfaria a nossa alma. Porque se isso fosse necessário para satisfazer a gente, certamente Jesus teria vindo dessa maneira. O ponto interessante que realmente a gente precisa aprender é que Deus, a partir do momento que a gente passa a viver no reino dele, ele nos propõe uma nova cultura. Por isso que os cristãos são chamados também de contraculturais, porque a gente vive numa perspectiva completamente diferente do que o mundo vive. E isso envolve tudo. Não é só querer porque a gente quer ser diferente, é porque Deus é diferente do homem. A partir do momento que o homem pecou e se afastou de Deus, as prioridades que eram de Deus e que nós deveríamos ter, agora inverteu. A gente agora passa a valorizar coisas que Deus olha e diz, isso não vale de nada, vocês estão perdendo tempo. Mateus está perdendo tempo com isso, Mateus. Por que investir tanto tempo nisso? O próprio céu é a maior prova disso, porque no céu, o ouro que existe vira chão. E lá a gente pisa nele. Aqui a gente usa as estradas, bota o que? Piche, bota lá asfalto, bota lá coisas que a gente nem atribui muito valor, porque a gente vai pisar mesmo, né? O que importa é que não se rache. Apesar de que no Brasil tudo racha, né? Vai entender o que é que acontece. Mas o fato é que lá no céu o ouro, que é o que a gente mais valoriza, que muitas vezes é o chão, é onde a gente vai estar pisando.
Então, que a gente possa refletir, meus irmãos, que a partir do momento em que a gente passa a ser um seguidor de Jesus e que a gente diz agora, eu quero viver a vida de Cristo, os nossos valores, as nossas prioridades começam a ser transformadas por uma obra sobrenatural do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, fala assim, olha, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. É mais ou menos isso que acontece. As pessoas olham para a gente e dizem, como é que essa pessoa, ela é tão diferente nas prioridades dela, nos valores dela. E é exatamente isso que acontece, porque quando a gente passa a ser um seguidor de Jesus, isso afeta tudo em nós. Isso afeta a nossa visão de quem é Deus, isso afeta a nossa visão de quem nós somos, porque agora a gente que antes se achava perfeito, bom, eu sou a resolução dos problemas da humanidade, eu posso tudo. A gente agora começa a se olhar e dizer, meu Deus, tem misericórdia na minha vida, Senhor. Eu dependo demais de Ti. Porque quando a gente olha a grandeza de Deus, não tem mais como a gente se achar o sol, porque Deus é o sol. E agora a gente é mais ou menos como a perspectiva que havia da Terra e do Sol, né? Não, porque a Terra é o centro, e aí quando viram o tamanho do Sol e foram entender, disse, não, o Sol é o centro e a gente está girando ao redor daquilo, né? Então, tudo muda, a nossa visão do casamento muda, a nossa visão de família muda, a nossa visão do nosso próximo muda. Um escritor chamado A.W. Tozer, ele tem uma frase que ele diz assim, olha, um cristão verdadeiro é uma pessoa estranha, em todos os sentidos. Ele sente um amor supremo por alguém que ele nunca viu. Ele conversa familiarmente todos os dias com alguém que ele não pode ver. Ele espera ir para o céu pelos méritos de outro. Ele esvazia-se para que possa estar cheio. Ele admite estar errado para que possa ser declarado certo. Ele desce para que possa ir para o alto. Ele é mais forte quando ele é mais fraco. Ele é mais rico quando é mais pobre. E ele é mais feliz quando se sente o pior. Ele renuncia para que possa ter. Ele doa para que possa manter. Ele vê o invisível. Ele ouve o inaudível. E conhece o que excede todo o entendimento. Isso somos nós, meus irmãos. É um milagre. Mas isso é o que Deus está fazendo em nossas vidas. Amém? Então, essa segunda reflexão do Natal é que nós realmente, enquanto seguidores de Jesus, a gente precisa deixar de viver os nossos valores e os nossos conceitos para viver a cada dia mais os valores de Jesus e os valores do seu reino. Amém? E o terceiro ponto aqui que a gente pode enxergar, o terceiro e último ponto, é que levando em consideração tudo isso que a gente falou, né, que realmente não faz nenhum sentido que Jesus tenha vindo ao mundo com um plano despreparado. Sempre foi algo, a gente precisa só a gente entender um pouco aqui do contexto. Para pensar. Sempre que a gente fala de um evento mais importante, né, imagina aí um evento público, onde envolve autoridades. O que é que a gente imagina com isso, né? Normalmente existe um lugar reservado, né, para aquela pessoa, porque aquela pessoa é importante, no sentido, exerce algum poder, alguma autoridade, tem algum cargo, alguma função, e aí você coloca aqui um lugar para ela. E eu fiquei pensando, poxa, eu fiquei incomodado com isso, de Jesus não ter um lugar, a verdade é essa, né? E eu fiquei pensando, por que no Jesus não teve um lugar, né? Por que não prepararam um lugar especial? E uma outra reflexão, aplicação que eu tirei dessa mensagem, é que enquanto eu meditava nisso, Deus colocou no meu coração que muito mais incomodado, na verdade, do que não ter um lugar para ele nascer, é que ele fica incomodado pelo fato de não haver lugar para ele no coração daqueles que ele criou. Você já parou para pensar nisso? Deus criou todos os homens, nem todos são seus filhos, porque criatura é uma coisa e os filhos se tornam filhos por meio da obra que Jesus fez por nós.
E Deus colocou claramente no meu coração essa ideia de que muito pior que não ter havido um espaço para Jesus nascer fisicamente, muito pior são os corações que hoje vivem tão cheios de si e de outras coisas que não possuem espaço para que Ele nasça hoje nessas vidas e se torne Senhor e Salvador dessas pessoas. Isso sim é uma verdadeira ofensa a Ele, porque Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor de todas as coisas, mas Ele somente passa a ser Senhor na vida das pessoas a partir do momento em que as pessoas respondem a Ele com fé e com arrependimento. Fé dizendo assim, Senhor, eu confio em Ti de todo o meu coração, eu confio que o Senhor é Deus, eu confio na obra que o Senhor realizou pela minha vida, e além disso, Senhor, eu me arrependo da minha vida, eu quero viver uma vida diferente. Isso, em resumo, é a experiência da conversão, do novo nascimento. E a gente fica, e aí eu fiquei pensando, poxa, Jesus ele não veio ao mundo, meus irmãos, para passear. Convenhamos, Jesus não veio ao mundo aqui tirar férias do céu. Ele veio aqui com um propósito muito específico. Dar a sua vida para a salvação de muitas pessoas. O versículo, talvez um dos mais conhecidos, né, da igreja, no mundo, João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra eternamente, mas a partir de agora ganhe a vida eterna, ou seja, a vida eternamente ao lado de Deus. E aí a gente fica pensando, poxa, Jesus saiu do céu, deixou o seu lugar, como a gente cantou aqui na música. Aqui não é o seu lugar. Ele veio com uma missão muito clara, que era poder fazer aquilo que nós não conseguiríamos viver. Jesus veio morrer a morte que a gente não poderia morrer, porque nós não seríamos suficientes para pagar o preço pelo pecado, porque nós temos o pecado em nós. Jesus veio viver a vida que nós não conseguimos viver, porque Ele foi aquele servo perfeito que não pecou, e não existe nenhum aqui, nenhum lá fora, e nenhuma história da humanidade que conseguiria viver isso, para que a gente, por meio desses dois atos dele, pudesse receber uma salvação que a gente não merecia. E aí a gente fica pensando, poxa, Deus veio fazer tudo isso, e existem vidas que dizem não, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero. E aí foi essa mensagem que veio ao meu coração, Deus dizendo, olha, isso na verdade é que é muito pior do que aqueles donos da hospedaria que de repente não se sensibilizaram com Jesus, porque deixaram ele lá na manjedoura. Isso para Jesus, Jesus tira de letra, porque isso para ele é besteira. Para ele, ali a manjedoura ou um berço de ouro, para ele não tem valor. Essas questões materiais não têm, mas o coração das pessoas, isso tem valor. Isso foi o motivo pelo qual ele veio ao mundo. Então, meus irmãos, isso se aplica também a nós. Porque você pode dizer, então eu estou bem na fita, né? Porque agora eu já sou seguidor de Jesus, o meu coração já é habitado por Ele. Mas isso também se aplica a nós, sabe por quê? Porque a gente precisa lembrar que a mensagem e que o Natal, a mensagem do Natal tem tudo a ver com a missão cristã. Porque, veja, depois da nossa conversão, o que é que resta a nós? Vamos ser objetivo. Depois que a gente se converte, a gente sabe que Deus vai trabalhar em nossa vida para que a gente seja conforme o caráter de Cristo. Mas, além disso, por que a gente está aqui ainda? Existe um motivo. É que Deus quer que isso que Ele veio fazer no mundo possa, e que nos alcançou, possa acontecer na vida de outras pessoas. C.S. Lewis disse que o Filho de Deus veio, melhor dizendo, o Filho de Deus tornou-se homem para possibilitar que os homens se tornem filhos de Deus. Essa foi a missão de Cristo na Terra. E aí eu fiz essa pergunta, eu preguei outra mensagem de manhã, mas eu fiz essa pergunta aqui à igreja. E eu me fiz essa pergunta antes mesmo de pregar essa mensagem.
você, sinceramente, se responda isso assim, para você. Você se vê como alguém que foi chamado por Deus para falar dele e de tudo que ele fez para outras pessoas? Você se vê assim? Reflita nisso. Se pergunte, eu não estou perguntando para, sabe, aquelas perguntas genéricas. Faça essa pergunta a você. E eu tenho certeza que para alguns que estão aqui hoje, alguns devem dizer, poxa, Mateus, para ser sincero, eu até acho que assim, isso é importante, a igreja tem que falar do evangelho, tem que pregar. Mas, sinceramente, eu não me vejo muito com... Eu acho que isso é mais, assim, quem está na liderança, o pastor, né? Porque, né, eu não sei nem fazer isso direito. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vê que todos nós fomos chamados para viver isso. Quando a gente lê Mateus capítulo 28, versículo 19, a Bíblia diz, Jesus diz, mais especificamente, em suas últimas palavras, ele diz assim, olha, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, ide por todo mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eu estarei com vocês até o final dos tempos. Ele está falando isso para todos aqueles que são discípulos dele. Então isso serve para mim, isso serve para você, e isso tem que nos fazer a nossa cabeça ferver, dizer, poxa, se Deus está me chamando para fazer isso, por que eu não me vejo nessa tarefa? Por que eu não me incomodo com isso? Veja, eu falei isso de manhã também, é claro que na igreja existem dons espirituais. A gente não tem tempo de falar disso hoje, mas existem pessoas que são capacitadas por Deus. Na verdade, todos têm dons espirituais. Todos que são filhos de Deus têm dons espirituais. E é óbvio que alguns têm o dom, por exemplo, de ser um evangelista. Isso está na palavra de Deus. Mas você ser dotado de dons, ou de algum dom específico, não lhe tira a responsabilidade de viver outras coisas. Por exemplo... eu tenho o dom da hospitalidade, que é um dom bíblico, está lá na palavra. E aí significa que, porque de repente eu não tenho o dom da hospitalidade, que eu não vou receber pessoas na minha casa, é isso? Não é assim. Eu tenho o dom de generosidade, de doar. É um dom que também está na palavra de Deus. Deus capacita pessoas especialmente para esse fim. Aí você diz, Mateus, eu não tenho o dom de generosidade. Então, eu não vou dar dinheiro para ninguém, porque, afinal de contas, eu não tenho esse dom. Não é assim. Na verdade, a perspectiva do dom é que aquela pessoa que tem aquilo, normalmente a vida daquela pessoa vai ser moldada para aquela função e vai ser focada naquilo, mas tudo aquilo que a Bíblia nos chama a viver continua sendo um desafio para cada um de nós. E é exatamente isso que tem a ver com a missão de levar essa revelação e dizer, Senhor, eu quero, Pai, que o Senhor possa nascer no coração de outras pessoas. E essa mensagem do Natal, ela é exatamente isso, dizendo, cara, Jesus veio ao mundo, Jesus deixou tudo que ele tinha, ele moveu céus e terra literalmente para vir ao mundo, esse mundo ingrato que matou ele, justamente para que depois disso ele pudesse vir habitar no coração dos homens. E a gente muitas vezes tem esquecido de que Deus quer nos usar para que essa missão e esse propósito seja alcançado. Eu vi um relato de uma igreja que, como naquela plaquinha de saída que tem ali, aqui na entrada da nossa igreja, em vez de ter saída, tinha assim, escrito, você está entrando num campo missionário. Ou seja, a pessoa estava saindo do culto e ela sempre estava se lembrando de que ela estava entrando num campo missionário. Porque, fala a verdade, muitas vezes a gente sai de um encontro como esse e a nossa perspectiva eu estou entrando no parque de diversões. Eu vou viver a minha vida, eu vou curtir a minha vida. E que não há nada de errado a gente aproveitar a vida nos limites da palavra e das escrituras, né?
de a gente gostar de ter os nossos hobbies, ter as coisas que a gente gosta de fazer. Mas a gente não pode perder a perspectiva de que nós estamos fazendo parte da missão de Deus nesse mundo. Então, esse seria o último ponto, meus irmãos, que eu queria que a gente pudesse refletir. O nascimento de Jesus veio nos ensinar que Jesus veio ao mundo para salvar vidas e Ele espera encontrar corações para que essa obra seja realizada. Se os nossos corações já foram alcançados, louvado seja o Senhor. Eu olho aqui, acho que a maioria ou todos já são servos e discípulos de Jesus e louvado por isso. Mas isso não deveria nos fazer, vou sentar aqui, está tudo bem, porque tem milhares de outros que estão ao seu redor na segunda-feira, na terça, na quarta, no seu prédio, no seu trabalho, que não estão, meus irmãos, que não estão. E é isso que Deus nos chama a viver. Então eu queria concluir essa mensagem, dizendo que a mensagem do Natal nos relembra, ou nos ensina para alguns, que nós temos um Deus soberano, e eu oro para que realmente isso refrigere a sua alma. Se você está enfrentando algo hoje, que você possa dizer, meu Deus é maior do que tudo isso. Não há nada que escapa das mãos do meu Deus. E que a paz que vem do Senhor, possa invadir a sua alma. Essa é a oração que eu faço nessa noite. Em segundo lugar, a mensagem do Natal possa nos lembrar que o reino de Deus ele tem uma cultura, ele tem valores. E que a partir do momento que a gente passa a ser seguidor do Senhor Jesus, agora nós estamos sendo chamados a buscar entender esses valores. E em grande parte dos nossos valores, a gente vai ter que remodelar. E agora, em grande parte, nós vamos ser conhecidos como pessoas contraculturais. A sociedade está indo para um lado e a gente está indo para o outro. Isso faz parte da vida cristã. E por fim, eu queria lembrar o que a gente acabou de dizer, que Jesus veio ao mundo com uma missão muito específica. Salvar vidas, transformá-las, para que nelas Ele possa reinar. Porque Jesus, meus irmãos, veio, mas a manjedoura onde Ele nasceu está vazia, o túmulo onde ele foi sepultado também está vazio, mas a cadeira onde Ele reina está preenchida, porque Ele está reinando lá. E assim como Ele está reinando lá, Ele quer reinar em nossas vidas e reinar na vida daqueles que Ele ainda não reina. E é por isso que nós somos desafiados a viver isso. E essa história que marcou o nascimento, que tudo mudou, ela precisa também mudar a nossa história, mudar a nossa vida. Não só naquele dia que um dia a gente se encontrou com Jesus, mas esse nascimento, ele nos chama a nos impactar diariamente. E que nessa noite, se de repente você foi impactado por essa palavra, você foi marcado por esse nascimento que tem uma perspectiva muito maior do que a gente poderia imaginar. E de repente, se há alguém aqui, eu não conheço, mas eu sempre faço questão de dizer que de repente ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, seu coração ainda não é habitado por isso, que seja uma noite de salvação. Se há alguém aqui e você diga, Senhor, eu me entrego a Ti. Mas a maioria dos que estão aqui, eu vejo, são seguidores de Jesus. Que essa seja uma noite em que você volte a no sentido, vamos dizer assim, você ficar besta com isso. Que é algo que a gente escuta durante tantos momentos, né? Quantos momentos de celebração do Natal a gente já passou? A gente vai ter um culto especialmente para falar disso na terça-feira. Mas que você possa voltar a dizer, Senhor, eu me deleito nisso. Isso é verdade para mim. Eu me alegro em saber que o meu Deus veio ao mundo. E isso tem uma mensagem muito forte para a minha vida. Eu oro para que isso marque o seu coração dessa maneira. E que você saia daqui meditando em tudo isso e dizendo, Senhor, me ajuda agora a viver, Pai, esse desafio na minha vida. Convido você a fechar os seus olhos. E a gente tem um breve momento de oração.